todos. Né? Hoje e sempre, né? Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor para, mais uma vez, falarmos um pouco sobre os dízimos, né? São dízimos e ofertas. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós meditamos, eu gostaria de voltar um pouco atrás, aonde eu não li nos outros estudos. E eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos para nós darmos continuidade. Né? Em Malaquias, onde fala sobre os dízimos, eu gostaria de nós meditarmos um pouco lá e darmos continuidade no Novo Testamento. Todos sabem que o profeta Malaquias tem mencionado sobre o dízimo e nós vamos lê-lo novamente. Amém. Malaquias, capítulo 3, do verso 6 a seguir. Vamos ler bastante e nós vamos... Eu preciso fazer uma observação aqui em Malaquias para nós darmos continuidade no Novo Testamento. Malaquias, capítulo 3, versos 6 a seguir. Glória a Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vós afastastes dos meus estatutos e não os guardastes. Glória a Deus. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que voltaremos? Roubará o homem a Deus? Pois vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Em vossos dízimos e ofertas. Malditos sois com maldição, porque vós, a nação toda, estáis me roubando. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. E provai-me agora nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Senão vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção, até que transborde. Repreenderei também por vossa causa o devorador, e não vos destruirá o fruto da terra, nem vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Os irmãos podem se sentar, né? Para os irmãos que estão acompanhando, sabem que nós falamos sobre o dízimo antes da lei no Velho Testamento, sobre a prática de Abraão, Isaac, Jacó, falamos da ordem de Melquisedeque, né? Mas só para frisar, os versículos que eu li nos estudos passados, que é lá no Evangelho de São João, capítulo 1, onde diz, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a pessoa pensa que não tem nada a ver, mas é porque lá na lei, Moisés, quando ele incorporou os dízimos na lei, ele deu aos levitas, por ordem do Senhor. Então, eu estava explicando esse sacerdócio arônico, que vem da tribo de Levi. E aqui na graça, né,
os dízimos são segundo a ordem de Melquisedeque. Então, entregue ao Senhor Jesus Cristo. Entregue ao Senhor Jesus Cristo. E eu disse isso, às vezes se alguém não pegou, só existe 2 sacerdócios, só existe 2 ordens sacerdotais. A ordem sacerdotal de Arão, que foi levantada da tribo de Levi, e antes da de Arão, a ordem sacerdotal do Melquisedeque, que é uma ordem eterna, o sacerdócio do Deus Altíssimo. E Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote das nossas almas, ele é o sacerdote, segundo a ordem de Arão, porque ele é o sacerdote eterno, sacerdote rei. Então, quando sai da lei e entra na graça, então se segue a ordem de Melquisedeque e se entrega dízimo ao Senhor. E para entregar dízimo ao Senhor, é exigido uma perfeição maior para entregar. E eu quero explicar um pouquinho aqui, que o Senhor disse que ele não muda. Ele não muda porque o Senhor Deus, ele não muda. Ele não mudou em seus planos de sustentar a obra e de fazer promessa ao seu povo, e segundo o seu povo cumprir com a sua palavra, obedecer a sua palavra, Deus não muda em abençoar. Um compromisso que Deus fez por si mesmo. Deus fez o compromisso conosco, com o povo de Israel, com Abraão, com Isaac, Jacó, e com a igreja no momento presente, em toda a sua era, foi que quando nós voltamos a nossa atenção em dizimar e ofertar com uma visão na obra, com uma contribuição na obra, com o desejo de ver a obra de Deus avante, quando nós obedecemos este princípio, este mandamento, e praticamos ele, então nós obedecemos este mandamento e o Senhor Deus, ele também, ele faz a parte dele. A nossa parte é contribuir com a obra, e a parte de Deus é visitar as lavouras com bênçãos, é visitar a obra das nossas mãos com bênçãos, porque nós estamos praticando a tua palavra com amor, a palavra de Deus, e dando expansão à obra dele, com a nossa obediência, trazendo os dízimos das ofertas à casa do tesouro, e o Senhor Deus compromissado em abençoar as obras de nossas mãos. Que naquele tempo foi colocado 2 pontos aqui só apenas 2. E por causa desses 2 pontos, muitos acham ainda meio para tentar torcer as escrituras. Só porque não pode torcer as escrituras, não pode tirar das escrituras. Por isso que o Senhor Deus, ele abriu o nosso entendimento para compreender a palavra, para que nós não viéssemos ser enganados, e aqueles que não tiverem total compreensão possam observar os outros que conhecem mais um pouco e também não serem enganados. O primeiro aqui que o Senhor diz que o Senhor Deus, ele não muda. Ele continua com a sua promessa de pé. O plano de Deus ainda está de pé. A forma com que Deus usou para trabalhar e para expandir a obra dele e para alimentar os seus servos, os necessitados, os vivos, todo aquele que precisa, foi por meio de dízimos e oferta. E o Senhor Deus não mudou nisso. Mais um pouquinho na frente, o Senhor disse que eles tinham afastado de Deus. A causa deles não entregar mais os dízimos nem as ofertas, o princípio foi porque eles afastaram de Deus. Eles deixaram o caminho do Senhor. Por isso o Senhor disse: voltai para mim e eu voltarei para vós. Eles tinham afastado, por isso que eles abandonaram. Quando eles deixavam de trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, eles deixavam de sustentar os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, por não ter recurso na casa do Senhor, eles acabavam tendo que misturar com as outras tribos e partir para o trabalho secular, abandonando assim a casa do Senhor, deixando assim a casa do Senhor vazia, a casa do Senhor sem trabalhador. E aí então vinha a maldição. Por que vinha a maldição? Porque faltavam homens para louvar, faltavam homens para ensinar, as portas do templo seriam fechadas, e o que acontecia? Eles não tinham mais contato com o seu Deus. E aí o inimigo entrava,
e fazia uma destruição na nação inteira. Então o Senhor mandou primeiro eles voltar a Deus. Voltai a mim e eu voltarei para vocês. A partir do momento que eles abandonaram a Deus, Deus os deixou. É assim nas Escrituras. Se a pessoa deixar a Deus, Deus deixa ele. Se a pessoa esquecer de Deus, o Senhor disse que vai esquecer deles, então vai esquecer dos filhos deles ainda. Mas se nós nos aproximar de Deus, se nós achegarmos ao Senhor, assim Deus agrada, Ele se achega a nós também. Ninguém suporta o desprezo, a rejeição, suporta? Vai rejeitando uma pessoa para você ver o que vai acontecer. Logo ela te ignora. Logo ela não quer nem conversa com você. Né? Logo ela não te procura mais. Logo ela não quer nem saber de você, porque você está rejeitando. Então acontece, aí o Senhor, quando Ele diz, voltai para mim, eu voltarei para vós, diz o Senhor, eles estavam tão corrompidos. Em que é que nós vamos ter que voltar? O que é que nós temos que fazer voltar? Em que é? Aonde foi que nós deixamos o Senhor? O que é que nós temos que voltar? Não tinha muitos outros pontos que o Senhor falava para eles, que eles tinham que santificar o sábado, que eles tinham que fazer isso, que eles tinham que fazer aquilo, tinha que guardar esse, aquele outro mandamento, a misericórdia, o juízo, tudo. Mas o Senhor foi direto em um ponto em que eles tinham abandonado e aquilo tinha deixado a casa do Senhor vazia. Tinha deixado a casa do Senhor sem sacerdotes, sem homens para trabalhar e invocar o Senhor e manter o templo. Então o Senhor falou assim, roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Ele está fazendo uma pergunta. Por que Deus está fazendo uma pergunta? Eu vou explicar um pouquinho isso aqui, irmãos, eu quis voltar um pouco aqui, porque eu citei alguns versículos aqui para dar ênfase no estudo sobre dízimo, mas eu não fiz nenhum comentário em cima desse texto. Eu achei por bom fazer um comentário primeiro aqui, para depois do Novo Testamento, onde a gente vai dar continuidade. Então, só para a gente entender, é para uma melhor compreensão nossa quando nós for pregar o dízimo. Não é você é um ladrão? Não. A pergunta aqui é o seguinte, roubará o homem a Deus? É diferente, não é? De eu falar assim, se você não entrega o dízimo, você é um ladrão. Roubará o homem a Deus? Ele está dizendo, pois vós me roubais. O Senhor está explicando para eles. Mas eles vão dizer o quê? Em que te roubamos. Quer dizer que quando eles não estavam praticando, não estavam entregando dízimo nem as ofertas, eles estavam tão corrompidos que eles não sabiam que essa atitude era roubar de Deus. Era roubar aquilo que Deus tinha determinado para a manutenção da sua casa, dos seus ministros. E eles inconscientemente ou corrompidos em sua mente, em seu coração, em que te roubamos, Senhor? Em que nós estamos roubando? O Senhor tem que falar. Aí o Senhor diz, aí o Senhor lembra eles do quê? O Senhor lembra eles de uma programação, né, que o Senhor Deus ordenou para mantimento da sua casa e dos seus trabalhadores. Nos dízimos nas ofertas. Nos dízimos nas ofertas. Aí o Senhor está instruindo. Por isso que eu disse que é um pouco pesado, ou é um pouco diferente do texto, nós ir direto na interpretação. Deus. Você entendeu? Para explicar o dízimo, nós passar direto para a interpretação. Você é um ladrão. Nós passamos direto, a maioria das vezes, muitos passam direto para a interpretação, para a definição. Só porque é melhor explicar dentro do andamento do texto, porque o andamento está explicando de uma forma coerente, está abrindo a mente das pessoas. Por quê? Se eu falar assim, se você não entregar os dízimos, você vai para o inferno, está fora do texto. Você sabe por que está fora? Porque se eu disser se eu falar que você não entrega o dízimo, você vai para o inferno, o inverso disso também é verdade. Se você entregar o dízimo, você vai para o céu. E isso não é verdade. Nenhum dos dois. Você entendeu? Nenhum dos dois é verdade. Por quê? Porque se a pessoa entregar o dízimo, ela vai para o céu, porque ela é dizimista? A Bíblia não diz isso.
Então nós não podemos separar a coisa, né, do contexto e aplicá-la. É isso que eu observei dentro dessa palavra, irmãos. Nós não podemos separar o ensinamento e aplicar. Agora eu posso dizer o seguinte, isso eu posso dizer. Se a pessoa não entregar o dízimo, ele está sujeito a perder, a se perder? Está. Por quê? Porque ele está roubando do Senhor. Ele está deixando o seu dever, ele está deixando o seu compromisso com Deus, não está trazendo, não está observando mais o mandamento. Então, dízimo não é um pedido. E oferta também de Deus não é um pedido. Ofertas e dízimos são mandamentos. Eu queria explicar isso aqui para poder dar esse ponto. Porque muitos compreendem o dízimo e as ofertas apenas como gratidão. Beleza. Dentro do mandamento, se deva entregar dízimos e ofertas com gratidão e com generosidade e com o coração aberto, sabendo que será participante das promessas de bênçãos que o Senhor ordenou na prática da palavra. Mas a verdade acerca de dízimos e ofertas é mandamento. Deus é Deus. Não é se eu quiser, se eu tiver vontade. É se eu aprendi de forma correta e reconheço a palavra de Deus e a ordem de Deus, estou disposto a praticar. Essa é a verdade. Na verdade, tudo dentro da palavra de Deus é doutrina, ensinamento e mandamento. Santidade é mandamento. É ou não é? E não é se eu quiser. E se eu não for santo, vou descer para o inferno? Vou descer para o fogo? Estou sujeito. Estou sujeito. E a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. A obediência à palavra é um mandamento. Ser amigo de Jesus é um mandamento, não é se eu quiser. Ele mesmo disse, se vocês quiserem ser meus amigos, vocês só podem ser meus amigos se vocês fizerem o que eu... É mandamento ou não é? É o que eu mandar. E se vocês não fizerem o que eu mando, então não sereis meus amigos, porque é o inverso. Então, na verdade, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu fiz uma observação. Ele é o Senhor que dá ordens e mandamentos, e nós somos servos que obedecemos, e isso pode colocar um ponto final. Então, não existe uma coisa na palavra de Deus que diz, não, eu vou fazer se eu quiser, quando está ordenado. Do jeito que eu quiser. Porque senão eu estou sendo o Senhor e sou eu que estou aplicando disciplina, eu não estou recebendo ensinamento, eu não estou recebendo a doutrina, o mandamento. Então, na verdade, é mandamento. Eu estava explicando a questão de dízimo em todos os sentidos, e falar mais isso para os irmãos hoje. Estou explicando o dízimo como mandamento em todos os tempos. Antes da lei, dentro da lei, na graça, em todos os períodos. Enquanto a palavra de Deus estiver de pé nessa terra, eu digo a palavra de Deus em andamento com a igreja, com os ministros, com a manutenção das coisas de Deus e da ordem de Deus para os ministros e para o templo, dízimos e ofertas estarão de pé. E não pode ser retirado. Os que retiram por ignorância, retiram por heresias, retiram por estupidez, retiram porque estão ofendidos. De alguma forma, eles tentam retirar, mas não conseguem. Aí, então, o que o Senhor diz o seguinte? Diz para eles, né? Roubará o homem a Deus? Pois vós me roubais. Né? Vós me roubais. E eles, então, em que te roubamos? Em que te roubamos? O Senhor mostra qual foi a vez que nós entramos dentro da casa do tesouro e tiramos de lá algum objeto. Não, vocês não fizeram esse tipo de latrocínio. Vocês roubou a minha ordem, o meu mandamento, quando eu disse que era para vocês trazer o sustento para a minha casa. Quando era para vocês sustentar e manter a minha casa. Então é por isso que o devorador está lá nas vossas vinhas, está lá na vossa plantação. Quem era o devorador? Era um Satanás de asa e de chifre e de rabo comendo a vinha? Comendo os trigos? Quem era o devorador?
O devorador era gafanhoto. As pragas que comiam as vinhas eram as raposinhas e eram outras pragas que eram permitidas devorar as vinhas. Esse era o devorador. Aí alguém que é muito estudado fala assim, aí tá vendo aí, pastor? O devorador não é demônio, não. O devorador era gafanhoto, né? Então isso aqui não serve para a igreja, por quê? Porque a igreja não está plantando trigo. Aí eu faço uma pergunta para o irmão, o devorador comia vaca? Eles comiam ovelha, devoravam os bodes? Esse devorador aqui, esses gafanhotos, eles comiam vaca, comiam ovelha, eles comiam bode, carneiro? Não. Devorava isso? Uai, então nós temos que compreender o seguinte, aqui nós temos apenas 2 itens, o Senhor mostrando 2 itens, e na expansão desses 2 itens, as outras pragas, ou os outros pontos do trabalho do povo de Israel, também ia minguar. Não é porque o Senhor falou que o devorador aqui era um gafanhoto e destruía as vinhas. É porque, então, o devorador agora, hoje, se nós aplicarmos o devorador hoje, nós vamos ver que há um demônio, não esses gafanhotos, é claro, porque eles eram os animais. Mas nós vamos ver que há um demônio que quando ele observa que o homem de Deus, a mulher de Deus, não quer obedecer a palavra, ele dá lugar pela desobediência a esse espírito maligno que entra para destruir os bens daqueles que não querem obedecer a palavra. Então aí apelidaram, né, o Satanás de devorador. Agora vai dizer que o diabo também não é uma espécie de um devorador, porque aquele gafanhoto ele comia o trigo, ele comia ali as colheitas, ele devorava tudo, devorava as plantas, né? Agora o inimigo ele trabalha de muitas formas para devorar o suor, o sustento da igreja, o sustento dos irmãos. Quando não obedece a palavra, aí cai em desobediência. E se cai em desobediência, a Bíblia diz que há um espírito agora que atua nos filhos da desobediência. É claro que não é o devorador, porque ele não é nenhum tipo de gafanhoto. Mas há um espírito que atua nos filhos da desobediência. Então o Senhor falou nesse sentido aqui e não colocou mais sentido. Porque havia outras formas deles trabalhar com carneiro, com ovelha e com outros animais, o devorador lá não ia comer isso, né? Então, por isso que a palavra está dizendo dessa forma. Então, o Senhor diz, então trazei, agora que vocês ouviram a palavra, agora que vocês ficaram compreendendo, vocês podem agora trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. A casa do tesouro, até então, no tempo, é onde o Senhor tinha escolhido. Para que haja mantimento na minha casa. Esse será o dever de vocês. E hoje, da mesma forma, o dever da igreja. E agora, quando vocês cumprirem com o dever de vocês, com os meus mandamentos, agora vocês vão provar nisso. Quando vocês fizerem primeiro isso, então vocês vão ver que eu vou cumprir com a minha palavra. Eu vou abençoar vocês. Eu vou repreender o devorador. Mas lá o Senhor não ia repreender, não era só o devorador, porque eu já disse para os irmãos, o devorador como ovelha. Então o que o Senhor ia repreender também lá no gado do povo de Israel, seja ovelha, seja bode, seja vaca, seja galinha, seja o que fosse, que eles trabalhassem. Então tudo que eles colocassem à mão ia ser abençoado. Mas aquilo que o devorador comia ia ser repreendido do devorador. O Senhor estava mostrando que era a praga que devorava as plantações. Né? Louvado seja Deus. Então ele disse, vocês vão provar nisso, porque o compromisso, o dever de vocês é esse. E a minha promessa será manifestar as minhas bênçãos aonde vocês colocarem as mãos. Lá um pouquinho mais atrás, diz na amassadeira, né? Diz todo tipo de trabalho, não está dizendo só um tipo de trabalho. Hoje aqui na graça, hoje aqui no Novo Testamento, na igreja, aonde Deus vai abençoar? Mas Deus vai repreender o devorador aonde a senhora trabalha?
Não vai, ué. Os gafanhotos comem torneira? Não come, ué. Não come. Eles comem pão, Gilson, lá da padaria, os gafanhotos. Tem como comer esse carrega areia do senhor, pastor Miguel? Não carrega. Os gafanhotos não carregam areia, não carregam tijolo. Então, o que é que o Senhor vai repreender? O Senhor vai repreender um espírito maligno que atua nos filhos da desobediência. Ele é que traz miséria, ele é que traz calamidade, ele traz pobreza, ele traz todo tipo de necessidade e falta dentro da casa, dentro da vida do cristão, para que ele não tenha provisão de Deus para si, para a sua família mais. O Paulo ainda diz assim: trabalhai com vossas mãos para que vocês tenham com que ajudar os necessitados. Ou seja, Deus vai abençoar o trabalho de vossas mãos, vocês vão ter para vocês bênçãos e vão ter bênção também para ajudar o necessitado. Esse espírito maligno que atua na desobediência, quando ele vê o crente arrumando meios para não dizimar e nem ofertar, ele encosta. Ele encosta porque ele já viu que tem desobediência à palavra e ele conhece a palavra. E quando ele vê que tem desobediência à palavra, então ele tem autoridade, ele tem força para devorar. Por isso que muitos pregadores chamou o Satanás de devorador. E muitos, até sem conhecimento, dizem que o devorador era esse aqui, mas ele não é esse devorador, não. Se a gente falar que ele é esse devorador, nós daremos força para aqueles pregadores contra o dízimo, contra as ofertas, de dizer: está vendo como que eles não têm entendimento? Eles estão dizendo que o gafanhoto era um demônio. Não era não, mas parecia, porque acabava com a vinha, acabava com a plantação dos irmãos e os irmãos ficavam irados, né? Os irmãos ficavam muito irritados quando consumiam a vinha deles. Então vamos andar rapidinho aqui. Provai-me agora que vocês trazem os dízimos à casa do tesouro, então provai-me. O Senhor está falando com Israel, com o povo de Deus. O Senhor dos exércitos: eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção. Então, há promessas de Deus para aqueles que obedecem à palavra. A promessa de Deus de abrir as janelas dos céus e derramar bênção e abastecer a casa dos homens de Deus, a casa do povo de Deus. Então, o que nós temos que fazer? É obedecer a palavra com gratidão, não por obrigação, mas sabendo que é um mandamento, que é uma ordenança de Deus, é a ordem de Deus. Nós vamos ler um versículo e vou mostrar para os irmãos que é ordem divina, né? Mas os mandamentos de Deus não são pesados. Por quê? Porque nós fazemos a obra de Deus com amor. Nós obedecemos o mandamento de Deus por amor. E nem por força, e nem por obrigação, mas por amor. Mas reconhecendo que é um mandamento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor diz que a repreender também por vossa causa o devorador, e ele não destruirá o fruto da terra. Então quem plantava o gafanhoto não ia comer o fruto da terra. E quem trabalhava de qualquer outra forma em Israel também não ia ficar estéril, seu gado. O gado dele ia multiplicar, ia ser uma bênção. A forma com que ele trabalhasse, se ele trabalhasse com especiarias, se ele trabalhasse com roupas, seja com o que for que ele trabalhasse, ia ser uma bênção. O Senhor ia repreender o mal que devorasse o seu trabalho, que levasse os seus trabalhos. O Senhor ia repreender. Lembra quando Deus não repreendeu o Satanás? Quando Deus permitiu que o Satanás descesse lá e destruísse tudo quanto Jó tinha? Foi gafanhoto que destruiu? Não foi gafanhoto, não, foi um demônio. Foi lá e destruiu tudo que o Jó tinha, enviou os ladrões, roubou o que o Jó tinha, né? Matou os filhos de Jó, e não era gafanhoto que estava comendo, não. Uma permissão de Deus. Aqui o Senhor está dizendo que se o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo dele, obedecer, ele vai repreender o mal. Não é só o gafanhoto.
Gafanhoto aqui, irmãos, é ilustrativo, viu? É simbólico. Porque está falando apenas de um meio de trabalho e os outros meios de trabalho. Então é muita ignorância, eu digo assim, é muita ignorância querer rebater os dízimos, dizendo que era só naquele tempo, porque os gafanhotos não eram demônios. Tem a mente muito curta, muito pequena. Aqui o Senhor Deus vai abençoar, seja o depósito, seja a empresa, seja a padaria, seja a livraria, seja o mercado. Aonde que for, o Senhor Deus vai abençoar e vai fazer prosperar. O Senhor vai dar a prosperidade. Igual muitos irmãos já deram testemunho, o Senhor Deus vai multiplicar as bênçãos, né? O irmão trabalha com o caminhão, o devorador vai comer o caminhão do irmão? Pode. Então, tem a mente, eu fico observando assim, uns ministros que têm a mente muito curta. E quando levanta contra a palavra de Deus, eu prefiro ficar com aquela que o Paulo diz, de jeito assim, ó. O Paulo falou assim, não é de admirar que estes ministros são ministros de Satanás e eles transfiguram como ministro de Cristo. Porque o próprio Satanás se transfigura como anjo de luz. Ele se transfigura como anjo de luz para enganar. E esses ministros se transfiguram como se fosse ministro de Cristo, com a palavra de Deus na mão para enganar. Mas o Paulo disse que eram ministros de Satanás. E será que é pesado a gente dizer que é ministros de Satanás levantando contra a palavra de Deus, jogando os homens e a igreja contra a palavra para não obedecer, entrar em desobediência e esse espírito da desobediência atuar na igreja? São ministros de Deus? Bom, eu tenho minhas dúvidas. Eu prefiro ficar com o que o Paulo diz, ministros de Satanás são. Ministros de Satanás. Transfigurando como se fosse ministro de Cristo, com pele de ovelha, gravata e Bíblia na mão e curso de teologia, né, certificado teológico. Mas é melhor ter certificado da verdade. Se certificar na verdade, amém? Vou repreender, a vossa vida não será estéril, a vaca vai parir, a ovelha vai parir, né? Louvado seja Deus. O bode, a cabra, as galinhas também vai nascer os pintinhos, tudinho, vai ser uma bênção. O Senhor disse que vai ser uma bênção. Ele vai repreender o mal. Os irmãos vão vender, vai ter que comprar dobrado para poder vender novamente, vai ser próspero, porque prosperidade é de Deus, riqueza é de Deus, as bênçãos é de Deus, abundância é de Deus. Deus quer ver os filhos deles pobres passando fome, sem dinheiro para nada, sem recurso para nada, igual o irmão disse, sem dinheiro para pôr gasolina, nem para ir para a igreja. Bom, irmão, se tem algum Deus que quer ver alguém desse jeito, para mim é o Deus deste século, aquele lá de 2 Coríntios 4:4. Então, quando a gente ouvir alguém pregar contra dízimo e oferta, eles estão acompanhando 2 Coríntios capítulo 4:4. Eles estão acompanhando o Deus deste século. Não o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não o Deus de Moisés que ordenou a lei. E não o Deus da igreja que é o Senhor Jesus Cristo. Está acompanhando é o Deus deste século. Que transfigura como anjo de luz para enganar. E eles transfiguram como ministro de Cristo. Mas nós na palavra temos olhos abertos. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então é só isso que eu quis falar para os irmãos acerca dessa questão de Malaquias. Para a gente ter só um pouco de cuidado, porque às vezes a gente ofende a pessoa e ela não está entendendo. Igual eles não estavam. Por que te roubamos, Senhor? Por que te roubamos? Quer dizer que eles estavam com a mente corrompida. E tem irmãos que estão assim, eles vão lá na internet, buscam lá, alguns compram lá, olha aqui. Falei, então traz, irmão, traz a questão. Traz a questão e entrega para o obreiro, mostra para o irmão. Fala, ó, eu não estou entregando isso porque eu descobri na internet, esse irmão está pregando, que é assim. Então traz para a igreja, é assim? Então traz para a igreja, velho. Traz para os pastores, para os obreiros têm compreensão, vai instruir, vai levar na palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 9.
É 2 Coríntios. Eu não estou com a folhinha, mas assim, está no caderno. É 2 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14. Eu coloquei o título assim: o Paulo ensinou. Paulo ensinou os dízimos. São dízimos e oferta. O Paulo ensinou. Né? O Paulo ensinou sobre o dízimo. Então vamos observar se o Paulo ensinou ou não. Vamos ler lá para ver se o Paulo falou ou não sobre os dízimos. Isso, é 2 Coríntios, capítulo 9, versos. Louvado seja Deus. Aqui. Vamos observar. É só a gente dar uma analisada um pouquinho mais na palavra, com um pouco de cuidado, a gente vê. O Paulo diz assim, ó. Porque a ministração desse serviço, louvado seja o nome do Senhor. É o 13, né? Mas vamos pegar o 12, porque senão fica no meio do caminho. Porque a administração deste serviço não somente supre o que falta aos santos, mas também abunda por meio de muitas ações de graça. Observa o que o Paulo está falando aí. Só para nós entender que não se pode separar o dízimo, ou não se pode separar uma oferta, uma coleta e dizer assim, está aqui o dinheiro. Veja o que ele diz, o que acontece quando, com gratidão, com generosidade, com obediência ao mandamento, veja o que ele diz. O que acontece? Ele diz assim, ó, o verso 12. Porque a ministração deste serviço não somente supre o que falta aos santos, ele está falando de mantimento, mas também abunda por meio de muitas ações de graça a Deus. Então, é a glória de Deus. Ações de graças a Deus. Muitos glorificam a Deus por isso. Pois pela prova dessa ministração, glorificam a Deus pela submissão que professais ao Evangelho de Cristo, e pela sinceridade da vossa comunhão, com eles e com todos. Do mesmo modo, né, pela oração deles e por vós, mostrando o seu anelo para convosco, por causa da superabundante graça de Deus em vós. Irmão, vamos rebobinar um pouco a fita aí. Esse também faz parte, vamos rebobinar. Não é 2 Coríntios, não. É 1 Coríntios. Foi eu que saí. Vamos, rebobinem um pouco a fita. Não é 1 Coríntios, não. Não é 2 Coríntios, não. É 1 Coríntios. Vocês estavam com o panfletinho na mão. Não, o assunto, esse é, mas não é da agora. Antes, primeiro é o outro, depois... na verdade, isso eu não coloquei de forma completa. Mas é 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14. O Paulo diz assim, 1 Coríntios. Aqui ela também fala, mas o que eu quero explicar é esse aqui. Viu? Não sabeis vós que os que trabalham nas coisas sagradas comem do templo, e que os que servem ao altar participam das coisas do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Agora vamos recapitular para os irmãos compreenderem, para nós compreendermos isso aí. O que Paulo ele está explicando aqui? Ele está explicando que lá no Moisés, quando Moisés incorporou e instruiu sobre os dízimos e sobre o sacerdócio levita, ou sacerdócio de Arão, ele diz que aqueles que trabalhavam no templo, os levitas, eles comiam das coisas, dos dízimos que se davam a eles no templo. É isso que Paulo está dizendo. Aqueles que ministravam participavam dos dízimos e das ofertas, era um mantimento para eles, porque eles trabalhavam no templo. Nós lemos, quando falamos do dízimo na lei, que o Senhor ordenou os dízimos aos levitas e não permitiu que eles tivessem herança, mas deu os dízimos de todas as tribos a uma única tribo, a tribo de Levi. E ordenou
que fosse deles os dízimos, então eles trabalhavam no templo, eles viviam acerca disso. Eles viam para isso e seriam mantidos com os dízimos. Preste atenção, isso ele está falando no verso 12, não é? No verso 13. Eles comem do templo. Comer do templo é o quê? É comer da carne do cordeiro que eles traziam, da farinha, do trigo, de tudo que o povo de Israel entregava sobre dízimo. Eles comiam, eles alimentavam daqui. Eles serviam no altar, então eles participavam. Aquilo era um mandamento segundo a lei. O Paulo está dizendo no verso 13 o seguinte, no verso 14, assim também Deus ordenou. Olha, observa bem, irmão bem. Assim também Deus ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Da mesma forma, o que o Paulo está explicando é o seguinte, da mesma forma que Deus instituiu dízimos e oferta para se entregar aos levitas no templo, para eles manter, da mesma forma que Deus deu essa ordem a Moisés, e Moisés escreveu este mandamento, o Paulo está dizendo que aqui na graça, ele disse o Senhor Deus, da mesma forma o Senhor ordenou aos ministros. Da mesma forma. Então você vai lá no Velho Testamento, pega aí o profetinho, volta lá no Velho Testamento, vê como que Deus ordenou, o que ele ordenou, ele ordenou? Dízimos e ofertas alçadas. Ele disse que ordenou da mesma forma para os ministros do Novo Testamento. Aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. E qual era a mesma forma? Dízimos e ofertas. Agora, aqui na graça, esses dízimos e ofertas são entregues, a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque da mesma forma que os dízimos e oferta lá era um meio de louvar o Senhor, era um meio de subir ao templo, o Senhor ordenava de ano em ano para eles subir ao templo e oferecer suas ofertas em gratidão, em louvor ao Senhor, glorificando a Deus, levando a si, eles iam com os dízimos para glorificar o Senhor, para louvar o Senhor no templo, eles subiam de ano em ano. Para a Páscoa, para entregar os dízimos e glorificar a Deus no templo. Participar da festa do templo, eles também comiam. Aqui também da mesma forma, quando nós vamos entregar o dízimo, nós vimos em louvor, em glorificação a Deus, em muitos trabalhos de oração, para o Senhor Jesus Cristo, trazemos o nosso dízimo, mas nós não trazemos apenas o nosso dízimo, nós temos que trazer o nosso coração, nós temos que trazer a nós mesmos em santificação, em purificação a Deus para participar no templo. Eles não santificavam para participar da Páscoa? Sim. Eles não tinham que estar preparados, santificados, tinham que banhar e tal, tinham que fazer todo aquele processo, não tinha que estar limpo para participar da Páscoa. O Senhor disse que ninguém apareceria perante mim vazio. Está lá, tinha um irmão aqui na igreja, o irmão Merival, ele já partiu, ele trazia, no dia que ele vinha na Santa Ceia, ele trazia o dízimo dele. Não, eu tenho que trazer o dízimo porque o na Bíblia está escrito, ninguém aparecerá diante de mim vazio. Eu falei, eu entendi, eu sei, eu já li também. Ninguém apareceria, não quer dizer que é no dia da ceia. Lá era no dia da Páscoa, porque a Páscoa dos judeus era anual. Então eles subiam para festejar, para participar da Páscoa, levavam seus dízimos, levavam o seu louvor, levavam a sua vida perante o Senhor e entregavam na casa do tesouro, enchendo suave ao Senhor. Então ninguém aparecia vazio, eles sempre apareciam com as suas ovelhas, apareciam com os trigos, apareciam com todos os dízimos perante o Senhor. O Senhor disse que ninguém poderia aparecer diante dele vazio. Mas era uma vez no ano, se ele passasse o ano inteiro e chegasse lá sem nada. Quero dizer que ele não foi abençoado durante aquele ano. Deus não prosperou ele em nada, não deu nada para ele. Por isso que aquele dia eu usei uma expressão meio que forte. Depois eu estava pensando em casa, que a gente... eu sou um pastor caipira, irmãos, a verdade é essa. Eu não tenho muita formação. Eu leio Bíblia e conheço. Então eu digo que eu sou meio que caipira. Eu falo aquilo que vem na boca e eu tenho um palavreado muito forte. Às vezes a coisa vem na boca e eu solto. Eu medito também porque há de falar. Mas aquele dia eu disse assim para a igreja. Então, às vezes a pessoa vem para entregar dízimo e ela pensa que o dízimo é apenas financeiro e ela não quer servir a Deus. Ela não quer entregar a vida dela a Deus, não. Não quer glorificar a Deus, não quer santificar, não quer servir a Deus. Ela só quer bênção.
E ela vai e vem e entrega o dízimo ao Senhor. E muitos fecham o coração e dizem, eu tenho que levar esse dízimo, eu tenho que entregar esse dízimo. O pessoal nem quer dizimar. Não, mas porque está na Bíblia, senão os irmãos vão cobrar, senão as pessoas acham que eu tenho que entregar o dízimo. Traz essa coisa suja para a casa do Senhor. Não, eu chamei isso de coisa suja. Não é porque o dinheiro é sujo, não. Não é porque a pessoa granjeou o dinheiro de forma ilícita, não. Eu estou dizendo porque não quer oferecer a Deus o que ele pediu. Ele não pediu dízimo. Ele não pediu dízimo. Não foi isso que ele pediu em primeiro lugar. Ele pediu que o homem de Deus viesse com obediência, reconhecendo a palavra e os mandamentos, e viesse sustentar a casa de Deus, trazer os dízimos, trazer as ofertas, mas que o homem reconhecesse o Senhor Deus na vida dele, que é o Deus abençoador. E viesse com santificação, porque o mundo não poderia participar da Páscoa. Não poderia. Assim como hoje, da mesma forma, o mundo não pode participar da Santa Ceia. Ou seja, o sujo não pode. Aí, então, aquelas religiões, aqueles líderes religiosos, que ele diz, não, a pessoa, mesmo que a pessoa não serva a Deus, vem e traz seu dízimo, que Deus o abençoa assim, da mesma forma que Deus te abençoa. Abençoa coisa nenhuma. Abençoa coisa nenhuma. Você sabe por que não abençoa? Porque ele está separando o dízimo da adoração, está separando o dízimo da santificação, está separando o dízimo do propósito do Senhor. O propósito do Senhor é uma comunhão, é uma bênção plena, é repreender o espírito de desobediência. E ele não vai repreender ele só por causa do dízimo, não. Ele vai repreender ele quando, olha aqui, ó, lá no Malaquias, onde eu li, está muito claro isso, irmãos. O Senhor não vai repreender o devorador, não é só porque eles iam trazer o dízimo para a casa do tesouro, não. O contexto está muito claro. Voltai para mim e eu voltarei para vós. A coisa não está simplesmente levada sobre dízimo, não. E aí, o que acontece? Muitos pegam e separam. Não, a pessoa pode entregar o dízimo, que Deus vai abençoar ele a si mesmo. Que bênção é essa? Olha só para vocês, só para vocês não entender como que isso não é bênção, coisa nenhuma. Digamos que a pessoa traz o dízimo, dá na casa do Senhor, não serve a Deus, e ele enriquece. E aí ele traz o dízimo com esse pensamento, é claro, porque se ele não vai servir o Senhor, então não tem fé, não tem santificação, não tem nada. Só tem o dinheiro. Eu vou dar para o Senhor o dízimo, vou ajudar a sustentar a casa dele, manter a casa dele. Então ele vai fazer eu prosperar, e aí eu vou comprar uma casa, aí eu vou comprar carro, aí eu vou ter empresa, aí eu vou ter aquilo. O que foi que o Paulo disse isso? Ele falou, se nós esperarmos em Deus, somente neste mundo, somente nesse tempo, nós seríamos o quê? Os mais miseráveis entre todos os homens. Isso é bênção? Isso é bênção de Deus? Dá dinheiro, dá carro, dá empresa, está prosperando, está enriquecendo, está tendo dinheiro, está tendo tudo, e não tem o Senhor Jesus, não tem o Espírito Santo na vida, não é santificado, não está preparado, não será salvo. Isso é bênção de Deus? Está vendo como que não pode pegar o dízimo e separar daqueles que servem o Senhor? O contexto lá foi muito claro. Voltai para mim e eu voltarei para vós. Aí depois foi que ele instruiu, falou, por que vocês voltou? Porque vocês abandonaram. Vocês deixaram de sustentar a minha casa, e aí não tinha quem pregasse, aí não tinha quem ensinasse, quem instruísse sobre a lei, quem instruísse sobre a minha palavra, e assim o povo foi se corrompendo, o povo foi se afastando, e deixaram o Senhor. Mas eles não deixaram apenas de dizimar. O contexto lá é muito mais amplo. Eles passaram a ser profanos. Eles pegavam o cordeiro cego e ofereciam ao Senhor. Eles já estavam tão egoístas, estavam com a mão tão mirrada, a gente chama mão mirrada, mão fechada, que eles iam lá no rebanho deles para fazer o sacrifício, que já não era disso, e pegavam o aleijado e traziam para o Senhor. Ainda tinha aqueles que não queriam nem trazer dos carneiros e das ovelhas, trazia o porco. Então, já estavam profanando a casa do Senhor, porque tinham afastado de Deus. E aí o Senhor foi e repreendeu eles, falou assim, pega aí essa oferta que vocês estão trazendo, esse sacrifício,
e oferece para o vosso príncipe. Oferece para o vosso rei, para ver se ele vai te receber. Para o rei deles eles não ofereciam não, porque senão o rei deles enforcava eles. Passei me entrevista com aleijado. Então ele estava dando o pior para Deus. Hoje, acontece isso também, irmão. Tem pessoas que querem dar o pior para Deus. Sabe como que tem pessoas que querem dar o pior para Deus? Eu vou dizer para você como tem pessoas que querem dar o pior para Deus. É o que sobrar. Entendeu? Ele estava fazendo isso, contava todas as ovelhas, separava os mais fortes, os mais bonitos. Aí contava o bichinho aleijado, aí ele separava. Esse aqui é que eu vou oferecer, isso aqui para esse senhor era o pior. E a pessoa dá o que sobra. Se sobrar esse mês, eu dizimo. Se não sobrar, eu não dizimo. Eu nem oferto. Está querendo dar o pior para Deus. A sobra, está querendo dar a sobra. Outra coisa que muitas pessoas dão o pior para Deus. Um dia o Senhor me deu uma repreensão e eu fiz ela. Eu fiz ela, mas eu fiz ela na reunião ministerial. Deus vai abençoando o irmão, só um exemplo. O irmão ganhou hoje R$1.000, né? Ele dá 100 de dízimo e 10 de oferta. Aí, o mês que vem, ou mais um pouquinho para frente, né? Ele é abençoado, ele passa a ganhar R$2.000. Ele continua no mesmo tanto de oferta. O mesmo tanto, ele continua dando os mesmos 10. Aí o Senhor abençoa ele mais ainda, ele ganha R$3.000. Ele continua dando os mesmos R$10 de oferta. Ele não está oferecendo o pior. Ele não está reconhecendo que Deus está lhe abençoando. Aí o Paulo vai dizer isso. Cada um ofertar como propôs no seu coração com generosidade. De acordo com o ganho de cada um. Mas, irmão, se eu ganho 1.000 hoje, Deus me abençoa em 1.000. E eu dou R$100 de oferta, por exemplo, se amanhã eu estiver ganhando 10.000, vou continuar dando R$100 de oferta? Não é falta de gratidão para aquilo que o Senhor Deus está fazendo? E se eu multiplicar para 20, para 30, não sei para quanto, se eu vou continuar dando a mesma coisa? Aí um dia alguém disse que deu oferta, o Senhor tinha abençoado ele, e o Senhor falou comigo, mostrou comigo. E eu fiz igual o Senhor Jesus fez lá no dia que os judeus estavam depositando a oferta no gasofilácio, e a viuvinha depositou menos, e eu fiquei olhando ele depositar, ele depositou R$2 de oferta. Depois disso eu dei oferta para Deus. Eu falei, oferta não, você deu esmola. Você deu esmola, porque Deus te abençoou, Deus te deu mais bênçãos, mais riqueza, e agora você está dando esmola para o Senhor. É esmola, irmão. Se Deus está te abençoando e você continuando dando a mesma coisa, está dando esmola para o Senhor. E Deus não está pedindo esmola. Dízimo e oferta não é pedido, é mandamento. Entendeu? Vamos para frente? Santidade é mandamento. Deus não está pedindo para você se santificar. Deus está te ordenando se santificar. Seja santo, é uma ordem, é mandamento. Entendeu? Ouvir a palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus, não é se quiser não. É uma ordem divina para se fortalecer na palavra, entender a palavra e andar segundo a palavra. Andar caminhos retos, aniquilar o pecado na sua vida, a mentira, a soberba, tudo que estiver na sua vida é ordem divina. É ordem divina. Andar nos caminhos santos do Senhor é uma ordem. É mandamento para todos os teus filhos. Apartar do pecado é ordem. É mandamento divino. Orar pelos outros é ordem. Dizimar é ordem, ofertar é ordem. Ajudar os necessitados é ordem. Visitar os enfermos é ordem. Pregar para os que estão caídos e os que estão no mundo é ordem. Ficar preparado para quando o Senhor ordenar que a igreja subir. É ordem, é mandamento. Tudo que está nessa palavra é ordem para os seus. É ordem para aqueles que estão no caminho. Não é pedido, é ordem. Porque Deus manda e ordena de forma correta para que nós possamos andar segundo a sua palavra. Pedido é quando você pede para Ele. Igual Jesus diz, tudo quanto pedirem o meu nome eu o farei. É quando você quer algo. Então você chega pedindo, não chega ordenando e nem chega mandando. Chega pedindo. Agora, quando se trata da palavra dele, para colocar em obediência, para manter, para ajudar, para sustentar o pobre, para que as pessoas que recebam o benefício, o pobre que receba o benefício, a pessoa que recebe o benefício,
Quem recebe ajuda a dar ações de graça, glorifica a Deus por aquilo que fizeram com ele, reconhece que ali tem um povo de Deus que ajuda. Há muitas ações de graça. Foi onde eu li lá em 2 Coríntios. Vamos observar lá, 2 Coríntios 9. Só para a gente observar nesse sentido. O Paulo deixa isso bem claro no capítulo 9, o verso 12. Porque a ministração deste serviço não somente supre a falta aos santos. A ministração desse serviço, né, de doar, de dar aos pobres, de ajudar, ele diz que não somente vai suprir as necessidades, mas ele diz o seguinte, ele fala aí, nós vamos ver de novo, novamente. Mas também abunda por meio de muitas ações de graça a Deus. A pessoa fica muito agradecida quando ela está passando por algum tipo de dificuldade e ela é ajudada. Quando ela está passando por necessidade, por aperto, e chega lá o pastor, chega lá o irmão, chega lá a irmã e estende a mão. Ajuda a pessoa. Às vezes, para quem está levando, ou uma simples cesta, é uma coisa pequena. Mas para quem está apertado ali, lutando, às vezes está desempregado, às vezes como é que vai fazer para poder trazer o leitinho para as crianças, como é que nós vamos fazer para almoçar no outro dia, ou para jantar essa noite? Para ele é uma grande dádiva. Né? Quem está dando, às vezes nem se alegra tanto, mas aquele que está recebendo naquela necessidade, o coração fala de explodir de alegria. Vai glorificar a Deus, vai orar, vai ajoelhar e vai render ações de graça ao Senhor. É o que o Paulo está falando. Ele diz que esse serviço gera isso. Então, se não faz esse serviço, está tirando a glória e a graça de Deus. As ações que era para dar a Deus não está dando. Por quê? Porque tirou esse serviço. Vamos voltar um pouquinho mais atrás do que eu estou falando aí. No mesmo Coríntios, ele diz assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu fiz essa colocação aqui. Às vezes eu fiz essa colocação, viu, irmão? Diz o mero mandamento. Paulo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso. Vamos pegar aqui. Vamos dar continuidade aqui. Não vai dar tempo, não. Desculpa aí, irmãos. Vai dar tempo, não. Deixa a gente ficar só nesse ponto. Então, só frisando para a gente concluir um pouco dessa questão. Os dízimos e as ofertas foram ordenados por Deus. Antes da lei, Abraão entregou Melquisedeque. E eu não sei quantas pessoas entregavam Melquisedeque. Ali só está o que está registrado. E Abraão aprendeu para entregar. Isaac certamente também dizimou. Porque Jacó dizimou. E assim por diante. Na lei ele foi incorporado e explicado bem mais detalhado. Porque agora a nação de Israel se formara. Havia uma formação para o povo de Deus. O Senhor levantou o templo, escolheu os levitas. Glória a Deus. Então agora foi mais organizado. Por isso que ele incorporou e teve uma compreensão, um ensinamento melhor na lei. E na graça não foi diferente. Porque deu continuidade. Quem foi que ganhou as igrejas gentias? Quem ganhou as igrejas gentias? O evangelho saiu de judeus para através de Paulo, de Pedro e dos discípulos. E aqueles dispersos, quando houve uma grande perseguição em Jerusalém com o povo de Deus, com os cristãos, aqueles dispersos, a Bíblia diz que eles saíram divulgando o evangelho. Será que eles não ensinaram a dizimar? Se era o que eles mais faziam em obediência, em ajuda aos pobres? Eles não ensinaram a dizimar? Então existe o ensinamento sobre o dízimo de forma oculta quando nós pegamos aqueles que praticam. É simples isso. Entendeu? É simples isso, está na palavra. Então eles saíram e ensinaram.
Agora, nós vamos ver, se possível, exemplos que vão além dos dízimos e que aqueles que querem tirar os dízimos, eles não aplicam as ofertas. Até mesmo porque isso é mentira. Se eu falar que Malaquias não serve de base para eu dizimar, então eu também não posso ofertar. Porque lá em Malaquias o Senhor diz, me roubais nos dízimos e nas... Então, se em Malaquias eu posso tirar o dízimo, eu devo tirar as ofertas também. E se eu tirar as ofertas, qual é a igreja que vai subsistir nessa terra? Qual é o mantimento para a igreja? Porque ou as igrejas recebem dízimo, ou elas recebem oferta. Não tem a congregação cristã no Brasil, não recebe as ofertas? E ela diz que dízimo é coisa do Velho Testamento, lá em Malaquias não serve de base? Então, por que ela não tirou também as ofertas? E eu quero ver como que isso é sustentado. Não tem como. Está vendo que é uma cegueira espiritual ensinada na mente de líderes, de religiões e de igrejas? É uma cegueira. Não tem como tirar uma coisa e sustentar a outra. Se os dois andam de mãos dadas, foi o Senhor que ordenou os dois para a sustentabilidade da sua obra. Então hoje, irmãos, é dessa forma. Vou só finalizar um pouquinho sobre isso. Na verdade, bíblica, eu vou falar uma coisa que os irmãos não às vezes nem concordam muito. A verdade bíblica, não de forma total. O bispo Macedo está certo. Aqueles que abrem mais o coração e ofertam e dizimam e entregam ofertas com fé e com visão de ampliar a obra de Deus, eles recebem bênçãos de Deus e vão se enriquecendo. Por isso que eles ensinam muito isso, por isso que eles batem muito nessa tecla e procuram na Bíblia e vai ensinando, e vai ensinando, e vai ensinando, e vai ensinando. E o que acontece? A igreja vai ampliando e vai surgindo muitas pessoas atrás disso e vão sendo aqueles crentes meio que boca. Por quê? Porque eles acabam visando apenas essas bênçãos. E vão trabalhando apenas por isso. Nós não podemos ser uma igreja sem estar balanceado. Nós temos que pregar o dízimo, tem que pregar a oferta, tem que pregar a salvação, santidade, obediência em tudo. Não podemos focar só no dízimo, só na prosperidade. Não podemos. Mas o que eu estou falando que a Bíblia diz é isso, porque eu vou mostrar para os irmãos aqui, que quanto mais os irmãos eram generosos e semeavam, mais eles eram abençoados, mais Deus dava providência para eles. E o Paulo os abençoava com providência. Vocês terão em abundância bênçãos. Eu fui observar, o Paulo fala, só que ele fala de uma forma que ele não fala em dinheiro. Ele sempre fala em graças e bênçãos e providências divinas. E está em todo o Novo Testamento. Amém? Amém. Não estou querendo dizer que os irmãos agora têm que pegar e dar tudo que tem. Não é isso, não. Nesse ponto aí, o bispo Macedo ele passou dos limites. Porque eles estão visados só no dinheiro. Nós não estamos visados em dinheiro. Mas que o irmão que fecha a mão para a obra de Deus, ele atrai espírito maligno sobre a vida deles. O espírito de desobediência e o diabo vai devorando tudo, como aqueles devoradores devoravam as colheitas, isso é certo. Eu já vi isso acontecer, eu sou tesoureiro há muitos anos, já vi isso acontecer, não foi só uma vez. No próximo dia eu vou dar uns testemunhos que eu já vi, testemunho que eu assisti. Irmão ser abençoado e irmão ser amaldiçoado. O inimigo entrar e devorar tudo. Né? E já vi também, irmão, que o inimigo tentou entrar para devorar e não conseguiu, porque a irmã era obediente. Era obediente, então ele não conseguiu. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoa. Guarda no seu santo amor, vamos terminar em oração. Pastor, tem um empresário que diz assim: quanto mais o ladrão me rouba, mais Deus aumenta minha renda. Mais ou menos minha renda? Mas Deus abençoa. Deus abençoa. Porque perguntaram para ele se o pessoal roubava, né? Aí ele falou assim: quanto mais rouba, mais bênção recebo. Amém. Vamos terminar em oração. Olha para mim, sábado, da Niquelândia. Sábado, domingo. Deus abençoa cada um dos irmãos. Vamos agradecer o Senhor, né?
Em nome de Jesus.